Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Isabela e eu faço parte do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada da Universidade Federal de Lavras. E o tema que eu trago hoje é conservação biológica num cenário de mudanças climáticas por meio da educação ambiental. O processo predatório sobre os sistemas ambientais, ele tem aumentado, né? E como exemplo desse aumento, nós temos a atual preocupação mundial com o aumento da temperatura global e a redução da disponibilidade de água do planeta. Mas por que não há êxito nessa proposição de preservação? Os autores trazem que há uma atual e crônica crise climática que, mesmo que seja revertida, se a gente acreditar que a diminuição dos gases do efeito estufa aconteça de forma gradativa e contínua, levaria mais de um século para esse processo acontecer, né, de reversão. E a temperatura média global próxima à superfície durante a última década foi de 0,94 a 1,03 graus Celsius mais quente do que do nível pré-industrial, o que torna essa década a mais quente já registrada, tendo um aumento constante na temperatura global desde o final do século XIX. Além disso, há uma grave crise da biodiversidade, que se dá de maneira distinta em diversas partes do mundo e para a qual não existe uma solução, já que o processo de extinção é irreversível. Porém, os efeitos desse processo, eles podem ser mitigados se a força e a velocidade com que esse processo ocorre diminuam, favorecendo assim, né, a qualidade dos serviços ecossistêmicos que podem ser oferecidos a partir da natureza às populações. O Brasil, além de possuir a maior biodiversidade do mundo, ele também é responsável pela maior parte da floresta amazônica, que regula o clima e fornece chuvas para grande parte do sul da América do Sul. Apesar da legislação ambiental brasileira ser uma das mais avançadas do mundo e ser referência mundial, a fiscalização precária e a impunidade de grandes empresas frente a essas penalidades, mesmo depois de serem consideradas culpadas pelos crimes ambientais cometidos, dificulta a resolução das problemáticas contidas na crise socioambiental. Ao longo dos últimos anos, tem havido um corte drástico no financiamento da ciência e projetos científicos relacionados à biodiversidade no Brasil, como o Programa Brasileiro de Pesquisa da Biodiversidade. Em 2016, nós tivemos um congelamento dos investimentos públicos feito pelo governo federal pelos próximos 20 anos em educação, ciência, tecnologia, inovação e saúde. Já em 2007, novos cortes aconteceram, reduzindo o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Em 2018, mais uma vez, tivemos esse corte, né? O governo aprovando a lei orçamentária anual em 2018, e aí promoveu uma redução extra no orçamento do Ministério de aproximadamente 19% em relação ao ano anterior. Então, Lima traz que as mudanças climáticas são uma problemática notadamente reconhecida como o principal problema ambiental contemporâneo, já que essas mudanças provocam riscos em diversas áreas estratégicas da vida humana e não humana, como, por exemplo, o fornecimento de água e energia, segurança alimentar, saúde pública, biodiversidade. Nós temos, assim, a partir dos anos 70, um agravamento dessa crise econômica, social e ambiental, né? Percebendo que a sua superação não seria possível partindo de um único aspecto, sem articular todas as outras dimensões. Então, as discussões ambientais, elas se tornam, né, elas são necessariamente discussões políticas, sociais, ambientais, econômicas, culturais. Os movimentos sociais, originados nas décadas de 60 e 70,
se fortalecendo na década de 80, se tornam de grande importância, devido a esse agravamento dos problemas ambientais decorrente do desenvolvimento das tecnociências. E aí esses movimentos sociais, essa organização social possibilitou uma reflexão crítica e uma mudança qualitativa na consciência da realidade, em certo aspecto. Então, Lima traz que a problemática, o problema climático, ele não é possível, a saída, né, para esse problema, ele não é possível inserido nesse modelo de produção, já que os interesses das corporações, sejam elas produtivas ou financeiras, são contrários à conservação da natureza e da dignidade da vida humana. O interesse econômico e o sucesso competitivo de grandes corporações, né, internacionais e dos estados nacionais impede a resolução das problemáticas levantadas e dos compromissos assumidos nas conferências mundiais ocorridas, né, em relação ao desafio climático. O modelo de produção, ele é pautado no acúmulo de riqueza, alcançado através do trabalho, superando a subsistência e aplicando essa riqueza acumulada para gerar mais riqueza. Então, esse expansionismo ilimitado do modo de produção, ele é o cerne do caráter de insustentabilidade desse sistema econômico, cujo objetivo é acumular riqueza e, consequentemente, manter a relação de desigualdade social, né? Então, esse arranjo político, econômico, ele beneficia de forma desproporcional grandes corporações globais e prejudica a democracia, a cidadania, a participação, os direitos sociais e ambientais. Leite traz que a solução para essa problemática não é voltar às formas primitivas das relações humanas com a natureza, nem mesmo descartar os recursos de gestão ambiental que nós temos hoje em dia. Mas ele traz que é fundamental elucidar o que realmente está por trás dessa insustentabilidade, o real significado de desenvolvimento dentro desse sistema econômico e como ele se realiza. Então, por isso, se faz necessário problematizar a questão ambiental em uma esfera mais complexa do que a simples mudança de comportamento que o autor traz. É importante essa mudança, porém, não é suficiente. Então, é fundamental fomentar a discussão do atual sistema econômico e as formas de superá-lo, já que a forma como esse sistema está construído e pautado, simplesmente pela forma como ele está, ele já se torna socioambientalmente insustentável. Então, para que se compreenda de forma integral essa problemática, essa autora traz que é importante a gente partir da ideia de trabalho como uma forma de transformação material da natureza, do ambiente em que nós estamos inseridos, de maneira a modificá-lo para garantir a sobrevivência individual e dos seres humanos. Né? A ideia inicial de trabalho na relação do homem com a natureza. Mas com a crescente complexificação do mundo do trabalho e das relações sociais, a natureza passa a servir aos interesses do capital industrial e não mais como uma parte integradora e constituinte da espécie humana. E aí, quando a natureza é utilizada como forma de mercadoria, como um bem privado, o trabalho perde o caráter autônomo e aí assume um caráter de mercantilização e alienação, fazendo com que as relações sociais estabelecidas entre os seres humanos e com a natureza assumam um grande poder destrutivo do ambiente e da vida humana. Aí, nesse sentido, a educação ambiental vem como prática educativa que possui um compromisso social de problematizar e questionar as relações estabelecidas historicamente pelos seres humanos com a natureza. Os autores também trazem a educação ambiental pautada em uma perspectiva ciência, tecnologia e ambiente, possibilitando acrescentar ao ensino de ciências uma visão de ciência como uma atividade historicamente produzida, né? Além de questões ambientais, trazendo à educação um teor crítico. É importante a gente pensar em uma educação ambiental pautada na emancipação e na autonomia dos sujeitos,
fazendo com que esses sujeitos sejam capazes de enxergar toda a complexidade do processo que constrói a atualidade dos fatos de maneira crítica, pensando na construção mais justa e real de um futuro socioambientalmente sustentável, conduzindo a esses sujeitos uma visão integral, holística da realidade, pretendendo superá-la. A educação ambiental, ela também busca o resgate da valorização dos diferentes saberes produzidos em diversas culturas. Atualmente nós estamos também vivendo a problemática dos povos indígenas, né, dos povos originários, com a aprovação da PL 490, que altera a legislação da demarcação de terras indígenas e impõe um marco temporal a partir da data da promulgação da Constituição de 88, como período base para definir se o território é ou não posse dos indígenas. E por isso se faz necessário a participação dos movimentos sociais nesse processo de democratização da sociedade, baseada em práticas socioambientais sustentáveis. A compreensão dessa realidade socioambiental complexa, ela pode ser alcançada, segundo a autora, por meio de uma educação ambiental transformadora, que permite a percepção das contradições desse sistema, permite o entendimento da diversidade em sua complexidade, em sua totalidade, possibilitando a mediação do conflito de interesses entre atores sociais distintos, que se apropriam dos recursos naturais de maneiras distintas. É necessário, portanto, se estabelecer um verdadeiro diálogo de forma democrática com os diversos setores da sociedade na discussão sobre as tomadas de decisão, né, que favorece uma visão crítica da realidade. E aí valoriza as necessidades de grandes parcelas das sociedades que são prejudicadas e marginalizadas pelo expansivo e predatório consumo acarretado pelo sistema de produção vigente. E aí, diante desses desafios, é fundamental pensar nas possibilidades de mudança social e de cursos de ação alternativos diante dessas crises atuais e que comprometem a qualidade do futuro humano sobre o planeta. E aí, por isso, é importante proporcionar uma educação reflexiva que problematize as ameaças socioambientais em suas causas e efeitos e as suas múltiplas dimensões e que, além disso, proponha a resolução dessas problemáticas pautadas na mudança do sistema de produção. Aqui estão algumas referências que eu trouxe para essa discussão. E é isso. Muito obrigada.
Bem-vindos ao Fórum, sou Alejandra Soto. O dia de hoje apresento para vocês o trabalho Mudanças Climáticas, as forças por trás dos incêndios no Pantanal, resultado de várias pesquisas, algumas das quais tive o prazer de participar. Localizado no centro geográfico da América do Sul, o Pantanal é a maior área úmida terrestre do planeta. Ocupa uma área de mais de 138.000 km². Está localizado no centro da bacia hidrográfica do Alto Rio Paraguai. O Pantanal é um hotspot de biodiversidade e foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2000, reconhecido por sua alta biodiversidade e pela importância de seus serviços ecossistêmicos para a região. O relevo da região tem um papel fundamental na formação do Pantanal. Tem uma cadeia de morros perfeita que forma um arco de terras mais altas. Tem uma altitude entre os 200 e os 800 metros. O ciclo anual das águas começa justo no período das chuvas, em novembro, como início do trimestre chuvoso nas regiões altas. Nesta região encontramos um complexo sistema de nascentes, córregos e rios, e como em toda a bacia hidrográfica, correm para a parte mais baixa em direção para a planície. Portanto, o Pantanal funciona como um grande reservatório que coleta a água dos planaltos ao redor durante a estação chuvosa e a distribui gradualmente para as secções inferiores do Rio Paraguai, favorecendo a inundação do Pantanal ao longo de quilômetros durante quase 6 meses, criando uma série de hábitats principais em um complexo mosaico de padrões estacionais anuais e plurianuais. O Pantanal, portanto, é totalmente dependente do regime de inundações, sendo muito frágil e sensível às mudanças. A parte alta da bacia hidrográfica já perdeu aproximadamente 58% de sua vegetação original, área onde está a maior parte das nascentes dos rios, alterando, portanto, o regime de inundações na planície pantaneira. Hoje apresento a vocês os resultados de nossa pesquisa titulada Ondas de calor marinhas na dinâmica das queimadas históricas secas e inéditas do Pantanal, produto do árduo trabalho multidisciplinar e que foi apresentado no ano 2021 por o Dr. Thielen, na Áustria. Aplicando técnicas de sensoriamento remoto e análise espacial, sabemos que a dinâmica das inundações do Pantanal está variando e diminuindo cada vez mais nos últimos anos. Olha o gráfico também. Note as cores: azul forte para águas permanentes, azul claro para águas sazonais devido às inundações, zonas cinzentas para áreas úmidas e o restante para terras drenadas. Você está observando agora, nessas imagens, a dinâmica espaciotemporal da precipitação do ano 2019, 2020 e 2021 até o mês de março. Tem os 3 primeiros meses do ano. O Pantanal apresentou significativa variação espacial em sua precipitação anual. Mais de 70% da área do Pantanal passou por uma extrema seca. É importante aqui que você perceba qual é a severidade da seca extrema no Pantanal. E agora, com evidências, podemos entender o efeito da seca extrema nas queimadas do Pantanal atualmente. Olha que todas as áreas de cor vermelho indicam para você quais são as áreas mais secas. Bom, a seca atual começou em 2019 e a mais forte é a mais forte e prolongada já registrada dentre os anos de 1981 até o março do 2021. Olhe, por favor, os cores vermelhos. Observe no gráfico que durante 2021 os maiores valores de uma seca extrema foram encontrados nos meses de janeiro, fevereiro e março. E a partir de março de 2020, aqui, mais de 70% do Pantanal e 50% das terras altas ainda permaneceu na condição de extremadamente seco.
As condições de seca têm sido mais extremas no Pantanal em comparação com as terras altas. As terras altas do norte têm sido significativamente mais afetadas pela seca extrema do que as regiões mais ao sul também. Tanto para o Pantanal quanto para as montanhas circundantes, a estação chuvosa 2020-2021 foi tão seca quanto a estação chuvosa anterior 2019 e 2020. Os incêndios no Pantanal são muito menos frequentes e com restrições espaciais do aqueles ocorridos nas savanas vecinas do Cerrado, mas dada uma seca extrema contínua, os incêndios do 2020 no Pantanal foram imprevisíveis em extensão e duração. Os eventos de incêndios em 2020 no Pantanal foram cerca de 3,7 vezes maiores do que a média entre os anos 1999 e 2018. E aproximadamente o 30% da área tive fogo entre agosto e outubro do ano 2020. Bom, identificar os determinantes desta variabilidade na precipitação na área do Pantanal foi decisivo para entender a seca atual no Pantanal. Neste artigo apresento para vocês previsão das precipitações, dinâmica da precipitação extrema e seca prevista pelas mudanças de temperatura da superfície do mar. Os autores fizeram uma correlação da precipitação com a temperatura da superfície do mar, que a partir de agora vou chamar para vocês SST. Tá bom? Foram identificadas 8 regiões oceânicas, 5 no sul e 3 no norte. As azuis têm uma correlação positiva com a precipitação e os vermelhos têm uma correlação negativa com a precipitação, que produz estes pulsos secos na região do Pantanal no gráfico. Os resultados da correlação cruzada entre a precipitação média mensal do Pantanal e a SST das regiões oceânicas do hemisfério norte indicam que a atual estiagem no Pantanal é explicada pelo aquecimento ocorrido desde junho de 2019 no Pacífico Norte, especificamente no PACNE, aproximadamente 85,8%. A partir da tendência atual de aquecimento significativo nas regiões oceânicas do hemisfério norte, espera-se, portanto, um aumento de eventos de seca extrema para a área do Pantanal, como para estiagens mais intensas e ou prolongadas. O PACNE provocou ondas de calor marinhas, causando aquecimento do Pantanal. Observe a dinâmica das ondas de calor marinhas marcadas em cor vermelho, indo do ano 2019 até 2021. Estas ondas de calor podem ter impactos devastadores sobre os ecossistemas, causando mudanças ecológicas abruptas e consequências socioeconômicas muito fortes. Além de alcançar tal resistência, no PACNE tem oscilado de moderadas até aproximadamente severas, segundo Hofbey e colaboradores 2018. Nossas conclusões: as precipitações no Pantanal e nos arredores das terras altas provarão ser as mais sensíveis à ocorrência de ondas de calor marinhas nas regiões oceânicas específicas do Pacífico Norte e do Atlântico Norte. As projeções de ondas de calor marinhas prolongadas, especialmente intensas no nordeste do Pacífico, dão uma forte seca que vem afetando ao Pantanal há cerca de 2 anos. A seca poderia envolver pelo menos mais 2 anos de condições extremas de seca imprevisíveis para o Pantanal, e enquanto aos incêndios, prevê-se que tenham uma duração e intensidade sem precedentes, estendendo-se agora a novas áreas historicamente inundadas ou úmidas, com impacto mais definitivo na cobertura vegetal, não resistente ao fogo, bem como na biodiversidade. A tendência atual das ondas de calor marinhas geraria uma nova realidade climática muito difícil para o Pantanal, e o pulso de inundação, com o funcionamento geral do ecossistema da maior área úmida do mundo, será irreversivelmente afetado. A mudança climática levará a um aumento das secas severas no
no Pantanal, resultado em mudança dinâmica intraanual das inundações, que afetarão drasticamente o funcionamento do ecossistema do Pantanal, com consequências diretas para a diversidade e a distribuição da vida selvagem na área. Obrigada por sua atenção.
Boa noite a todos. Meu nome é Leandro, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada e hoje vou fazer uma apresentação sobre a biodiversidade e as mudanças climáticas no Brasil. Bom, ao longo dos últimos milhares de anos, as espécies vêm se desenvolvendo de acordo com as características ambientais, dos locais onde essas espécies estão inseridas e qualquer efeito, de mudança, desses ambientes vai acabar tendo um efeito nessas populações. Então, no Brasil, os primeiros trabalhos sobre os impactos de cenários futuros de mudança do clima sobre a diversidade começam a ganhar volume a partir de 2007, e um amplo estudo feito pelo Ministério do Meio Ambiente no ano de 2015, eles conseguem ali reunir quase 60 estudos, publicados até o ano de 2015, falando, sobre as mudanças climáticas e os efeitos sobre a biodiversidade, e eles analisam, que 70% desses estudos foram realizados nos últimos 3 anos, então que seria de 2012 a 2015. Então, mostrando aí que no Brasil os principais estudos foram feitos, ainda há pouco tempo, mostrando que ainda há muito o que ser pesquisado e estudado aí nessa área. Bom, as atividades antrópicas, são vistas como as principais atividades que vão ocasionar os efeitos, ocorridos aí devido à mudança climática. Então, as principais atividades antrópicas são a queima de combustíveis fósseis, as queimadas e o desmatamento de floresta. Então, esses são os principais fatores aí que têm alterado o clima em sua variação natural. Isso não é um problema só no Brasil, já é um problema mundial. Então, na Europa, em agosto de 2017, foi um período que as temperaturas passaram dos 40 graus. Então, algum tempo atrás era inimaginável, que a Europa atingisse temperaturas tão altas. E alguns autores, já citam o clima deve se tornar a maior ameaça deste século à biodiversidade, enquanto outros relatam, que a mudança do clima vai afetar tanto o padrão de distribuição das espécies, como também os padrões mundiais de distribuição dos bolsões de fome e doenças. Então, como a gente vai discutir um pouco mais à frente nessa apresentação, a mudança climática vai ter um efeito tanto na biodiversidade, como também pode gerar que pode resultar, em alguns problemas relacionados à saúde pública. Então, no mundo, cerca de 28% de todas as espécies de vertebrados avaliadas pela União Internacional de Conservação da Natureza estão sob algum nível de ameaça. Então, quando analisamos esse nível de ameaça relacionado a mudanças climáticas, existe os estudiosos, os pesquisadores dessa área relatam algumas maiores preocupações relacionadas a pequenas populações, já que essas pequenas populações são mais sujeitas, à extinção local, como resultado de processos estocásticos, demográficos e ambientais. E também espécies endêmicas, já que áreas de alto endemismo estão suscetíveis de ser particularmente vulneráveis a mudanças climáticas em nível de espécie, tanto como comunidade. Então, como exemplo disso, tem essa imagem de um primata do gênero Calicebus. Esse alguns estudos, já demonstram que essa espécie, os efeitos, da mudança do clima tendem a diminuir a população de todas as espécies desse gênero de primata. Um outro grupo também que vem preocupando bastante, são os anfíbios, já que eles vão alterar, a sua fisiologia, o seu comportamento em relação à temperatura. Então, investigações mostram que já existe, uma redução da distribuição geográfica de anfíbios na Mata Atlântica, e alguns, inclusive, falando que não vão ter um habitat climicamente adequado até o final desse século. Um estudo feito ali por Vasconcelos e colaboradores no ano de 2018, ele conseguiu analisar que dos 155 anuros dos cerrados, presumos que 1,93%, ou seja, 3 espécies, não têm área com clima adequada em 2050 e 2070, então são espécies aí que podem ser extintas, devido a essa mudança climática. Já na Mata Atlântica, isso ainda é bem mais crítico, que das 350 espécies de anuros, então 8,29%, que resultaria em 29 espécies, são previstas para não ter nenhuma área climicamente adequada em 2050 e 2070. Então a Mata Atlântica pode sofrer uma grande perda de espécies, devido às mudanças climáticas. Então essas espécies, além de sofrerem com outros fatores, como a fragmentação de habitats, o desmatamento, vão ter aí as mudanças climáticas, reduzindo ainda mais a biodiversidade desses anfíbios.
Bom, também alguns estudos, né, com projeções de clima futuro e simulações genéticas têm demonstrado que isso vai resultar numa diminuição da diversidade genética, né, de algumas espécies. Então, aqui como exemplo, né, tem o pequi, né, que é um fruto típico do cerrado, também é um fruto importante economicamente em algumas regiões. Então, em alguns estudos demonstram que o pequi ele pode sofrer uma diminuição da sua diversidade genética relacionado aí a climas, né, ó, essas mudanças climáticas no futuro, que pode fazer com que algumas espécies de pequi sejam extintas em alguns locais, o que, além de tudo, ainda tem um importante um fator econômico, né, relacionado ao pequi, devido aí à importância desse fruto, né, economicamente, em alguns locais. Bom, aqui falando, né, das doenças emergentes, então a rápida mudança do clima vai afetar a saúde humana no que diz respeito ao gravamente problemas de saúde já existentes. Então, hoje no Brasil, nós já enfrentamos um grande problema relacionado a epidemias, endemias de dengue, a casos de leishmaniose, e alguns desses vetores dessas doenças vão se favorecer a esse aumento da temperatura aí devido às mudanças climáticas. Então, citando algum, né, um lutzomia, que são os flebotomíneos, né, esse é o principal gênero vetor de leishmanias no Brasil. Então, as leishmanioses são complexos de doenças com diversas formas clínicas que afetam principalmente as populações mais pobres. E esse aumento de temperatura está relacionado com o aumento, né, da distribuição desses insetos por todo o Brasil, principalmente na região sul do país, né, onde não se encontrava espécies do gênero Dysomia, hoje já tem sido encontrado, né, esses insetos lá, assim como também alguns casos de leishmaniose, mostrando aí como as mudanças climáticas podem estar afetando também casos, né, de doenças transmitidas por vetores em algumas regiões do Brasil. Então, anófilos, que são os vetores da malária, e o Aedes, né, o vetor de dengue, chikungunya, e do Zika vírus são outros insetos aí que tendem a se favorecer a esse aumento de temperatura. Um outro caso curioso também são os barbeiros, né, os tretomíneos, que são os vetores do Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. Então, os tretomíneos eles se adaptam rapidamente a mudanças climáticas, além também que o aumento de temperatura tende a acelerar, né, o desenvolvimento embrionário desses insetos. Então, o Triathlon infestas, né, que era o principal vetor de Trypanosoma cruzi no Brasil, foi considerado extinto em um dado momento, né, sabemos que essa extinção não ocorreu, mas sim um controle desse inseto. Então, essa relação com esses fatores, né, de mudanças climáticas, aumento de temperatura, podem gerar aí podem aumentar, né, a população desses insetos no Brasil, que pode gerar aí um grande problema em saúde maior, um problema ainda maior, né, relacionado à saúde pública em doenças transmitidas por vetores. Bom, trouxe esse artigo também, é um artigo bem recente, né, desse ano, de 2021. Ele vai mostrar como alguns grupos, né, de espécies vão responder a mudanças climáticas. Então, esse primeiro mapa, né, ele mostra, né, que em azul são aquelas espécies, são aqueles grupos, né, de aquelas espécies que vão ter uma resposta positiva a esse aumento de temperatura relacionado a mudanças climáticas. Em cinza são aquelas onde não vão ocorrer nenhum efeito. E o negativo em vermelho, né, os negativos, onde vão ter um efeito negativo ali nas populações devido ao aumento de temperatura, devido ao aumento de temperatura. Então é visto aqui que em regiões, né, de grande conhecidas, né, regiões de grande biodiversidade, nós vemos ali que teria um grande efeito negativo, né, das populações, principalmente relacionadas a populações endêmicas e populações não endêmicas nativas, enquanto populações de espécies introduzidas seriam aquelas únicas espécies que teriam uma resposta positiva a mudanças climáticas, né? Então, pensando nisso, pensando que qual efeito, né, que isso teria em uma biodiversidade de uma região. Bom, esse outro gráfico aqui fica bem nítido, né, os efeitos da mudança climática em alguns grupos. Então, nas linhas azuis, é possível ver que espécies endêmicas marinhas seriam as espécies que mais sofreriam, né, com esse aumento de temperatura, tendo um grande aumento, né, de espécies em risco de extinção devido a esse grande aumento de temperatura, seguido das espécies terrestres endêmicas, enquanto as espécies não endêmicas nativas também demonstrariam, né, um grande aumento ali de espécies em risco de extinção. Mais uma vez, as espécies marinhas ainda seriam mais
prejudicadas, né, com relação somente a temperaturas do que espécies terrestres, enquanto aqui na linha vermelha, espécies introduzidas não mostram praticamente, não mostram, né, nenhum efeito relacionados ao aumento de temperatura relacionados aí ao risco de extinção. Então esse artigo aí mostra uma grande preocupação com espécies marinhas terrestres, principalmente aí espécies endêmicas. Bom, e para finalizar a apresentação, discutindo aí o grande número de problemas, né, que as mudanças climáticas vêm gerando na biodiversidade, é importante discutir um projeto de lei, que é um projeto de lei número 3729 do ano de 2004, né, mas que foi aprovado na Câmara dos Deputados recentemente. Agora o próximo passo, né, a votação no Senado. E quais são as principais críticas, né, a esse projeto? Então, ele é um projeto que tende a diminuir a burocracia dos licenciamentos ambientais, né, para a realização de alguns empreendimentos. Então, as principais críticas são a flexibilização da lei do licenciamento ambiental, a fragilização de processos de monitoramento e análise dos impactos ambientais, e também é um projeto de lei que contém um alto número de exceções. Então, eu trouxe esse projeto, né, para a gente discutir, já que ele é um projeto que vem sendo bastante criticado por profissionais ali da área, né, por ecólogos, ambientalistas. Então, ele é um projeto que ele, algumas vezes, ele permite que o licenciamento seja dado sem que os órgãos ambientais possam ali realizar o seu trabalho como é realizado hoje. Então, ele tem um alto número de exceções. Então, ele cita, né, que em alguns locais ou em alguns empreendimentos que você já sabe qual o efeito terá, quais os impactos ambientais daquele empreendimento, não seria necessário que os órgãos ambientais fizessem, né, ali o seu trabalho, fizessem a análise desses impactos. Então, analisando, né, todos esses problemas que já estamos enfrentando, com mudanças climáticas, com essas atividades antrópicas, né, é importante que toda a população, todas as pessoas envolvidas estejam cientes, né, desse projeto de lei e os problemas que eles podem ocasionar caso ele seja aprovado, para que se possa ali fazer uma discussão bastante aprofundada e nós podemos, então, assim, tomar aí as melhores atitudes visando aí a nossa grande biodiversidade que hoje nós temos no Brasil. Então é isso, eu agradeço pelo tempo, né, que eu pude estar aqui falando, e um grande abraço a todos.
17 graus e tem gente que fala que tá esquentando. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo. Para mim é boa madrugada, porque esse é o tempo que o pós-graduando tem para fazer as coisas. Meu nome é Pedro, eu sou estudante de mestrado, estou no primeiro semestre de mestrado no programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada aqui da UFLA, da Universidade Federal de Lavras. E nesse nono Ecofórum que a gente está promovendo aqui, dessa vez online, com o tema de mudanças climáticas, eu resolvi falar um pouco sobre algumas informações que são divulgadas, são muito populares aí pela internet, com relação a esse tema, que não são exatamente precisas ou que representam ideias cientificamente incorretas e que acabam levando as pessoas a pensar as mudanças climáticas de uma forma, não de uma forma boa ou ruim, porque o bom ou ruim é subjetivo, mas que são errôneas com relação aos dados que existem na literatura científica. Atualmente a gente vive na era da informação, é muita informação o tempo todo que a gente está tendo contato, e com isso muita gente ganhou voz, o que é uma coisa excelente. Porém, o que acaba acontecendo algumas vezes é que, seja por falta de conhecimento ou pela defesa de interesses próprios, muitas informações elas são às vezes distorcidas para levar a uma outra interpretação do que está acontecendo com esses dados. E isso acaba levando ao compartilhamento dessas informações, principalmente pela internet, que acabam sendo divulgadas, e isso é uma reação em cadeia. Cada vez mais e mais pessoas vão interpretar de forma errônea o que está acontecendo. Então, para isso eu escolhi algumas das principais desinformações que eu consegui encontrar na internet a respeito desse tema das mudanças climáticas e resolvi trazer aqui o porquê deles não estarem cientificamente corretos. Então, para início de conversa, para a gente entender o que são as mudanças climáticas, existe um elemento-chave que é o efeito estufa. O efeito estufa acontece da seguinte forma: a Terra está o tempo todo recebendo radiação proveniente do Sol. O Sol manda energia solar para cá e boa parte dessa energia ela é absorvida pelo planeta, porém, essa energia que não é absorvida ela é refletida de volta para o espaço. Essa energia que é refletida de volta para o espaço, ela se apresenta na forma de ondas de comprimento de onda grande, que são aquelas ondas que a gente percebe na forma de calor. Essas ondas, no caminho de volta de reflexão para o espaço, elas se chocam com as partículas de todas as moléculas que a gente pode encontrar na atmosfera, principalmente dos gases. E os gases vão ser aquecidos pela agitação proveniente dessas ondas, o que vai provocar o aquecimento da atmosfera. E devido às suas propriedades físico-químicas, uma dessas moléculas, que é um dos maiores contribuintes para o efeito estufa, é o dióxido de carbono, ou CO2. E na verdade o efeito estufa ele não é uma coisa ruim, ele é fundamental para que exista vida na Terra, porque esse aquecimento da atmosfera vai provocar uma maior estabilidade climática e não variações muito grandes de temperatura, de quando o Sol estaria incidindo em uma certa área e não incidindo. Porém, o que vem acontecendo desde a Revolução Industrial, ali por volta de 1840 para cá, é que as atividades humanas passaram a utilizar cada vez mais e mais combustíveis fósseis, que são compostos em grande parte de cadeias de carbono. Então, durante o processo de queima desses combustíveis, o que está acontecendo é que o carbono presente neles é queimado e inserido na atmosfera, saindo de onde ele estava armazenado no interior do solo para a atmosfera, que é um evento que acontece naturalmente, porém não na velocidade em que acontece com as atividades humanas. Isso é fundamental para a gente entender esse primeiro mito que eu trouxe, que é o seguinte: mas o clima da Terra sempre mudou, é natural, o clima muda. Sim,
O clima da Terra sempre mudou, sempre ocorreram variações. Porém, assim como as extinções das espécies, é um evento perfeitamente natural. Estima-se que 99% de toda a vida existente no planeta, todas as espécies já foram extintas. Porém, as atividades humanas de extermínio de habitat e caça de espécies exercem uma pressão sobre essas espécies muito maior do que qualquer outro evento de extinção que já aconteceu. As extinções são naturais, porém o que importa é a velocidade que isso está acontecendo. E a mesma coisa se aplica para as mudanças climáticas. Quando a gente olha para esse gráfico, por exemplo, que é um gráfico da quantidade de gás carbônico na atmosfera de diversas estações meteorológicas do mundo, a gente pode ver nos últimos 800 mil anos a quantidade de gás carbônico no ar nunca tinha passado de 300 ppm. Porém, aqui no final, nos últimos cerca de 100 a 150 anos, a gente passou de 400 ppm. E junto com o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, a gente vê também um aumento na temperatura terrestre, que apenas nos últimos 150 anos já aumentaram em mais de 1 grau Celsius. 1 grau Celsius. 1 grau Celsius. E eu quero aproveitar esse gráfico para falar do segundo argumento muito popular pela internet, que é o seguinte: como é que o planeta está esquentando? Olha o frio que está fazendo. Então, se a gente observar esse gráfico, nos últimos 150 anos, 140 para ser exato, a gente pode pegar cada pedaço desses de 20 anos em 20 anos e vão ter grandes oscilações de temperatura de um ano para o outro. Então, sempre existiram anos mais quentes do que outros, seguidos de mais frios e assim por diante. Porém, quando a gente está falando de clima e de outros eventos geológicos, a gente não pode simplesmente trabalhar com a escala humana pelo nosso parâmetro de vida, porque esses processos eles demoram muitos e muitos anos para acontecer. Então é por isso que é importante a gente fazer uma observação a longo prazo. Se a gente observar cada pedaço desse de 20 anos, a gente vai ver subidas e descidas na temperatura. Porém, quando a gente olha a escala toda, a gente vê que na verdade está ocorrendo um aumento da temperatura. Por isso dizer que o planeta não está aquecendo porque esse ano está mais frio que o ano passado, por exemplo, é um argumento furado, porque mesmo com esse aumento, dá para ver que sempre vão ter variações na temperatura. Mas não existe consenso na ciência. Tem gente que fala que está aquecendo, tem gente que fala que não. Não dá para saber. Tem essa discussão aí. Na verdade, existe. Existem diversos trabalhos publicados que pegam uma grande seleção de artigos publicados na área de mudanças climáticas e categorizam os resultados desses trabalhos entre apoiando a existência do aquecimento global ou não. E diversos desses trabalhos aplicados dessa maneira apontam que existe um consenso de 97% da comunidade científica dizendo que o planeta está sim esquentando e por causa das ações humanas. Mas e esses 3% aí? Na verdade, o que alguns desses trabalhos mostram é que 3% dos artigos que não vão de acordo com os outros 97% em relação às mudanças climáticas, na verdade apresentam problemas durante a metodologia científica que vai determinar o modo de analisar os dados. Isso acaba levando a interpretações que não são corretas ao que está acontecendo realmente com os dados. E que quando esses problemas metodológicos, esses trabalhos são corrigidos, os trabalhos se alinham com os outros 97%, dizendo que o aquecimento global ele está acontecendo, as mudanças climáticas estão acontecendo e estão sendo causadas pelas atividades humanas. Além disso, esses 3% desses trabalhos, eles não apresentam ligações claras sobre o que está provocando as mudanças climáticas. Alguns dados apontam para ciclos oceânicos, ciclos orbitais e até mesmo para a atividade do Sol. Mas o CO2 na atmosfera ele só aumenta com o aumento da temperatura. Em condições naturais, sim.
Se a gente analisar esse trabalho publicado na Nature, a gente pode ver esse gráfico aqui que os autores apontam que existe uma leve subida na temperatura do planeta há cerca de 19 a 20 mil anos atrás. E depois que a temperatura aumenta, ocorre o aumento na liberação de CO2 na atmosfera. Esse é um trabalho que utilizou dados coletados dentro de geleiras que possuem esse registro das concentrações de atmosferas de composições passadas. E o que esse trabalho mostra é a liberação do CO2 só aconteceu 800 anos depois do aumento da temperatura. Então, sim. Mas será que é isso que a gente está observando hoje? Na verdade, como eu disse há um tempo atrás, a gente está jogando muito mais carbono na atmosfera do que os ciclos naturais conseguem suportar. Esse tempo de cerca de 800 anos para ocorrer um aumento na concentração de gás carbônico depois do aumento da temperatura, ele se deve ao movimento das águas que vão retirando o carbono que está depositado em geleiras e nos sedimentos oceânicos, através das correntes marítimas, e jogá-los lentamente na atmosfera. Então, se a gente lembrar do funcionamento do efeito estufa, um dos maiores contribuintes para esse efeito é o gás carbônico, dióxido de carbono. E com esse rápido aumento das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, o que a gente vê é um efeito contrário, porque vai ocorrer uma maior absorção dessa energia que está sendo refletida de volta para o espaço. Então a atmosfera vai esquentar ainda mais. Então dizer que o CO2 ele só aumenta com o aumento da temperatura é correto, porém não é isso que está acontecendo hoje. Mas o CO2 não é poluente, ele é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Poluente é aquilo que está em excesso e fora de equilíbrio no ambiente. Então, se a gente pensar em matéria orgânica e compostos nitrogenados, por exemplo, eles são fundamentais para o ciclo de nutrientes de qualquer ecossistema. Porém, quando eles estão em excesso em um ambiente aquático, por exemplo, é claramente um local poluído. Então, sim, nas concentrações que a gente está vendo hoje em dia na atmosfera, o CO2 ele pode sim ser considerado um poluente, assim como qualquer outro composto que esteja em excesso, fora do seu ciclo natural no ambiente. Mas se tem mais CO2 na atmosfera, então vão crescer mais plantas. Não exatamente. O metabolismo vegetal ele não depende apenas da concentração de dióxido de carbono disponível. O metabolismo vegetal ele vai depender das condições climáticas do local, da disponibilidade de água, a qualidade de solo, a disponibilidade de nutrientes e diversos outros fatores. Então dizer que o aumento da disponibilidade de dióxido de carbono vai aumentar a produção de biomassa não é muito correto dizer se a gente não tiver um aumento de todos esses fatores também. Na verdade, existem até estudos publicados na revista Nature com feijão, soja, milho e trigo, que são as plantas mais cultivadas ao redor do mundo, que na verdade, com o aumento do CO2 disponível sem aumentar nenhum outro fator necessário, na verdade diminuiu a produção dessas plantas. E tem aqui também um trabalho mostrando que sobre as mesmas condições, esses grãos apresentaram menor concentração de metais que são essenciais para a gente. Então por isso é sempre bom a gente buscar se informar e buscar informações que tenham uma precedência conhecida. Então se a ciência é muitas vezes exigente e chata em relação às informações que estão ocorrendo, é porque a ciência está procurando a melhor forma de interpretar corretamente o que está acontecendo no mundo para deixar nossa vida mais fácil e melhor. Então, como já disse o nosso querido ET Bilu, use conhecimento e confie na ciência. É isso, muito obrigado pela atenção. Eu disponibilizo aqui meu e-mail. Fico super grato de receber qualquer dúvida, sugestão ou crítica, ou esclarecer alguma dúvida que tenha ficado. Fique à vontade para mandar e aproveita o resto do evento. Obrigado.